Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aqui nesta noite congelante de 18 de maio de 2022, com mais uma rodada dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, esta tábua quadrada de estudos do Livro dos Espíritos. Finalmente, um milagre aconteceu, senhoras e senhores. Nós estamos com o time completo hoje, desde o início. Coisa rara. Coisa raríssima. Estamos aí com a Amanda, a estudiosa que levanta todos os domingos 6 horas da manhã para estudar filosofia. Filosofia. Uma pessoa estudiosa, extremamente estudiosa. Uma vez por ano ela levanta 6 horas da manhã para estudar. Domingo agora de novo. Estamos aí com o nosso profeta do caos, o nosso netinho do Herculano Pires, o kardecista deste grupo, senhoras e senhores. Nossa, aquele que quer converter todos nós, que Jesus não é o governador da terra, senhoras e senhores. Aquela pessoa sem fé em Jesus no leme, senhoras e senhores. Estou aqui no Buleuterion de Éfeso, senhoras e senhores, que vocês com certeza não sabem o que significa. Mas era um lugar de reuniões dos cidadãos de Éfeso, senhoras e senhores. Queriam votar as suas leis, uma cidade democrática, senhoras e senhores. Era uma simulação de teatro para as reuniões dos cidadãos, senhoras e senhores. E estamos aí com o nosso extraterrestre, senhoras e senhores. O representante do Paleolítico neste grupo, senhoras e senhores. É o nosso representante da pré-história, senhoras e senhores. Jorginho, Jorginanthropus jacareiense, senhoras e senhores. Para quem é da ciência, está assistindo este vídeo, acabou a procura pelo elo perdido, senhoras e senhores. Ele nunca foi encontrado porque ele está vivo em Jacareí, senhoras e senhores. É Jorginho, Jorginanthropus jacareienses. Ai, Cláudio. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo se achado aí na pergunta que nós estamos? 851, né? Aí, Amandinha, ó, já é uma outra pessoa, acordando cedo. Mudando de vida, mudando de vida. Mudando de vida, Babu. Mandinha, você, quando eu falei pro pessoal que eu tenho uma amiga que é irmãzona, do coração mesmo, que levanta a parte da filosofia, os caras não acreditaram. Mas eu falei, tenho. Tem. Todo domingo. A partir de agora. Porque eu comei nas duas primeiras, eu faltei. Agora eu comecei. Aos domingos. Então vamos lá? Vamos embora, Amandinha. Então vamos lá. Fatalidade. Pergunta 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito. Ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo, uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo,
Mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Vocês entenderam, né? Sim. Agora, o que eu considero interessante nessa lei é a lei de causalidade, né? Porque a junção da condição de livre-arbítrio, mas também na sua condição de independência, de escolher, digamos assim, os planos gerais da sua encarnação, é isso que faz uma causalidade, mas não uma causa, digamos assim, fatal ou aleatória, né? Isso eu acho muito interessante, porque essa condição de livre-arbítrio, onde ele pode ceder ou não, ao mesmo tempo, o seu livre-arbítrio, o seu plano geral de encarnação, ele se cruza, ele entra em choque com também, digamos, a sua família, porque cada espírito nesse grupo familiar, aonde ele está encarnado, vamos dizer assim, para ficar um pouco menos, cada um também tem um plano geral encarnatório, mas também tem, digamos assim, o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua atitude de cada um interfere mais ou menos de acordo com a condição do outro. Isso só fisicamente, né? Sem contar também a espiritualidade, né? Porque ele pode ter amigos ou inimigos espirituais que podem aumentar ou diminuir essa digamos, sensação de ou solidão ou de amparo, né? Mas vamos lá. O que ele está querendo começar a falar aqui, ó? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito faz ao encarnar de suportar essa ou aquela prova. Algumas coisas a gente já sabe que vai suportar com intuição. Vai chegar alguma época da vida, a gente vai assim, ó, vou ter que passar por tal coisa. E isso é a fatalidade. Você não escolhe, tipo, a encarnação inteira. Ó, com 12, 13, 15, 16, 17, 18 anos. Você não vai passando, ó, de 12 para 13 eu vou fazer isso, de 13 para 14. Não, você escolhe algumas coisas, tipo assim, gerais, assim, e depois vai correr com o seu livre-arbítrio. Você vai fazer. Você, vou casar. Só se for, tipo assim, uma fatalidade que você, não, eu quero passar pela prova do casamento. Senão você tá livre para casar ou não. E que prova. Isso. De vez em quando a gente não escolhe também, né? Eu não escolhi. Então, a fatalidade cai nisso aí. Naquilo que você planejou passar por umas provas, isso vai acontecer. Só que, durante esse caminho, você vai fazer escolha. Aí você pode, além de suportar essas provas, você vai ter as consequências de outras escolhas suas. Então, são coisas distintas. Sofrer um acidente, né? Que isso seria a natureza física, né? Então não existe fatalidade. Não, fatalidade existe no sentido de se você vai ter que passar por alguma aprovação. O acidente pode ser uma aprovação? Pode. Sim, entendi, Vai naquilo, assim, ó. A fatalidade, ela, do ponto de vista material, dá a impressão que ela existe. Porque a gente não se recorda do que a gente mesmo planejou para nós antes da reencarnação. Então parece que é fatalidade, mas não é. É porque são coisas que a gente escolheu para passar, dificuldades, seja lá o que for. Então a fatalidade, na verdade, ela não existe. Ela é sempre o objeto de uma escolha nossa. Ou é uma escolha nossa, ou é consequência de alguma coisa que a gente fez utilizando o livre-arbítrio e depois vai colher de volta aquilo que a gente plantou. Sabe, Claudinho, eu não viria, digamos assim, a minha compreensão que eu tenho disso até hoje é em relação a plano geral. Por exemplo, assim, a fatalidade não existe, senão pela escolha de que fez o espírito em se encarnando de suportar tal ou tal prova. Por exemplo, assim, você tem que, você se coloca numa condição de ser tentado pela criminalidade. Criminalidade, vou colocar bem assim. Aí você
vai escolher nascer no planeta de prova e expiação e numa comunidade do Rio de Janeiro. Esse é o plano geral. Agora, porque se você colocar de violência, você já está dizendo que alguém vai ter que ser o agente dessa situação. E isso até hoje, para mim, fica meio complicado, porque seria assim, ó, eu tenho que sofrer um acidente. Tudo bem. Então, vamos dizer assim, o cara tem que beber para te atropelar? Não existe isso. O plano geral, assim que eu entendo, é o seguinte, você vai nascer numa condição onde essa probabilidade de fazer que aquilo que você precisa passar, por exemplo, como a tentação de uma necessidade física. Você vai nascer no Brasil, onde vai acontecer, pelos problemas sociais, uma condição de que provavelmente você vai ficar numa situação de desemprego. Então, mas é isso que a gente falou. Nós não colocamos que vai ser tudo detalhado, tintim por tintim. São gerais. Falou. E esse caso de violência é que a gente está num planeta de prova e expiação. Tipo assim, vamos falar que eu falei assim, uma coisa de consequência. Eu vou para a parada, bebo, encho o caneco, pego o carro e bato. É uma fatalidade? Não. É uma coisa de imprudência da minha parte. São efeitos de uma ação que eu causei. Posso prejudicar mais pessoas? Posso prejudicar mais pessoas. Se eu bater em outra pessoa, se eu atropelar, tal. Essa pessoa nasceu com essa sigla, vai ser atropelado pelo babu? Não. Foi uma consequência minha, é um agravante que eu vou ter que responder por isso. Como a gente vive num mundo de prova e expiação, o que a gente faz normalmente atinge outras pessoas. Agora, porque se for falar assim, que em questão de acidente, ô Jorge, principalmente você faz essa confusão, é o seguinte, se eu preciso passar por um acidente, eu preciso perder uma perna, eu preciso... Isso vai ser meio que casual, não vai ser num ato violento, vai ser tipo assim, vou subir em cima da escada, tipo, e vou cair de cima da escada, vai ser uma coisa que eu vou provocar para mim mesmo, e não vai ser um terceiro que vai vir fazer. Porque, o Babu, a grande dificuldade, olha só, da gente compreender esse plano geral, porque quando fala em fatalidade e livre-arbítrio, mesmo no movimento espírita, ainda há muita discussão de, na verdade, aonde entra, vamos dizer, a palavra karma, ou causa e efeito, barra ou versus o seu livre-arbítrio. Porque aqui fala o seguinte, continuando a questão, escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Fala das provas físicas. Por quê? Para o que? A prova moral e tentações do espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, sempre ao Senhor de ceder ou de resistir. Então, esse plano geral entra também... Eu estou assistindo de novo aquela live, aquela aula lá da Nete Guimarães, para a gente passar sobre isso, porque ela fala muito sobre isso. Por exemplo, a prova física de uma saúde, digamos assim, conturbada, ela coloca que é uma escolha fatal do próprio espírito. Ou ele nasce, digamos assim, numa condição de, por exemplo, de autismo, por exemplo. E isso é uma prova kármica. Mas, digamos assim, a condição de família, como cada um vai, digamos assim, reagir, ela coloca que é um aleatório kármico, ou uma probabilidade, digamos assim, de escolha de cada um. Não é uma fatalidade, entendeu? Porque até hoje não está como você fazer versus livre-arbítrio ou livre-arbítrio versus escolhas kármicas. Ô Jorge, esse termo kármico não é correto você falar, porque se a pessoa escolheu vir com autismo, é uma escolha dela. É uma consciência que ela tomou, que fala assim, eu preciso passar por uma aprovação dessa. Que kármico dá alguma coisa como castigo, e não é castigo. Não. É essa pessoa que escolheu, falou assim,
porque eu estou vendo da minha próxima reencarnação, eu preciso vir nessa condição, e aí que vai ser um tipo de um destino, porque como ele escolheu aquilo, ele não tem como mudar, isso vai ocorrer com ele. No caso do autismo, ele vai nascer com autismo. Se for um caso que ele vai subir na escada e vai cair, vai ficar de cadeira de roda, isso não vai ter como ele mudar na encarnação dele. As demais coisas são escolhas e haverá consequências devido a essa escolha. Mas essa coisa kármica, principalmente em escolha de prova, não existe. Porque karma é questão de castigo ou de recompensa. Não existe isso. O espírito, consciente daquilo que é e do que precisa fazer, ele escolhe. Assim, eu preciso vir com essa condição para eu melhorar alguns pontos. Entendi, meu filho. Mas é isso aí. Não existe fatalidade nem castigo. É a gente que escolhe as provas que a gente precisa passar. Quando a gente está fora do mundo material, a nossa consciência é muito mais dilatada. A gente percebe as nossas necessidades, as nossas falhas. Somos nós que escolhemos. Então, do ponto de vista material, estou passando na rua, caiu a laje de um prédio, mal cuidado, e morri soterrado. Foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. Talvez tenha sido imprudência, porque eu estou vendo que o negócio está prestes para cair, ou foi imprudência do dono, que não manteve o negócio bem cuidado. Fatalidade não existe. Fatalidade é algo que a gente não tem controle. Então, mas aí, mas isso que você fala agora dá a impressão do aleatório. Por exemplo, assim, você está em São José dos Campos, vai passar por debaixo de uma marquise. Você não percebe que ela está, digamos, mal cuidada. Aí a marquise cai e mata você. Beleza. Só que tem o problema seguinte: se o cara tivesse arrumado essa marquise, o dono do prédio, você ia passar, não ia morrer. Quer dizer, você tinha que morrer por um acidente, não morreu? Então, aí que está o negócio. Esse geral entra também na minha atitude em relação ao seu próprio livre-arbítrio. Você podia ter mudado de lado na rua, o cara podia ter tomado a atenção, entendeu? De arrumar a marquise. Mas aí, Jorge, você está querendo fazer o registro da encarnação dele. A gente não tem essa condição de olhar e falar assim, caiu a marquise na cabeça do senador. É uma fatalidade devido a uma prova que ele devia passar, porque ele escolheu, ele disse, eu preciso desencarnar com 50 anos. Como que eu vou desencarnar? A marquise vai cair em cima da minha cabeça. Aí pode ser uma fatalidade. Ou não, ele passou ali. Então a gente não tem como ficar entrando nessas minúcias, porque isso aí depende da encarnação da pessoa. Se nem a própria pessoa consegue fazer essa leitura da encarnação dela atual, imagina quanto nós que estamos de fora. A pessoa não tem como. Eu entendo que não existe fatalidade. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma causa originária. A fatalidade que ele coloca aqui é aquele negócio. Eu preciso passar por uma situação. Essa situação vai ocorrer. Não vai ter como, no meio da encarnação, falar, eu não quero passar por isso. Não, vai ter que passar. Porque foi uma coisa que você predeterminou. Então, isso é fatal nesse sentido. Querendo ou não, você vai ter que passar depois. É que Kardec vai explicar. A fatalidade mesmo só existe quando o homem não pode escolher, que nem a morte. Todo mundo vai ter que morrer. Não tem como escolher, eu não quero morrer agora. A fatalidade é isso, quando não depende da escolha do homem. Porque se a gente entrar muito nesse e não sei o que, daí fica meio perdido, né? Daí já confunde a cabeça já. Mas é por isso, Mandia, que é muito complicado colocar acaso, fatalidade e livre-arbítrio. A gente não tem essa condição. Por isso que eu gosto muito dessa frase, digamos assim, espírita de romance, principalmente da Zíbia, que fala o seguinte, nesse mundo existe justiça, mas o que te atinge não é injustiça, entendeu? Quer dizer, na verdade, você reencarna no planeta de prova e expiação, nós aqui todos estamos sujeitos às ações
do que acontece no meio de prova e expiação. Mas nada do que nos acontece ou do que não nos acontece é injustiça, porque se te aconteceu, era necessário para o nosso crescimento. Agora, como vai acontecer isso? Não é necessário, Jorge. É como eu falo para vocês, são consequências de escolha nossa. Assim, eu vou começar a andar com pessoas traficantes. Não é, vão passar, vão dar um tiro, vai matar eu. Ele precisar. Não, é uma consequência de uma atitude que eu tomei. Então, não... mas a sintonia era para esse grupo. Você veio para vencer. Se você não tivesse vencido, se tivesse vencido, você não teria levado um tiro. Não, é só um exemplo, Jorge. Pode ser para outras coisas. Que nem eu falei assim, não tinha nada. Eu bebi, enchi o caneco, peguei o carro e bati o carro. Vou andar de cadeira de roda. Não o que eu tinha que passar, é uma consequência de uma escolha minha. Por isso que não tem injustiça. Se você fez tal coisa, você tem que arcar com as consequências. Não tem essa frase bonita da Zíbia Gasparetto, ela enrola um pouquinho, mas não explica as nuances das coisas. Porque não vai ter justiça, porque é tudo consequência das nossas ações. A gente tem o livre-arbítrio, se a gente não tivesse, a gente era uma máquina. Então a gente vai costurando as coisas, aí depende da nossa condição moral, da nossa inteligência, de um monte de fatores. Mas vai ser tudo consequência, tirando essas coisas que eu falei. Coisas pré-determinadas antes de encarnar que você vai ter que passar, que você não tem como mudar isso. Soitiô, 852. Isso. Há pessoas que parecem ser perseguidas por uma fatalidade, independente de seu modo de agir. A infelicidade não é um destino? São talvez provas que devem suportar e que escolheram. Você viu como ele costa? São talvez. Ele não faz receita de bolo. São talvez provas que devem suportar e que escolheram. Mas definitivamente não deveis acusar o destino pelo que frequentemente é apenas consequências de nossas próprias faltas. Dos males que vos aflige, esforçais para que vossa consciência esteja pura, e já sentireis bastante consolados. É aquilo. Você é livre para fazer as suas escolhas. Haverá as consequências. Não é uma casualidade. E nem um destino. Sim. Tem o Babu, tem um adendo do Kardec aí, meu filho. Eu estava molhando o bico. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos faz vencer ou fracassar de acordo com o nosso caráter e posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, e não à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso alguma vez, podemos sempre nos defender dessa influência, afastando as ideias que nos sugerem quanto são más. Então, você viu? O destino, a encarnação da pessoa é livre para ela. Vai ter alguns pontos que ela vai ter que passar, que são provas que ela pediu, mas, tipo assim, pega o fundo, tá? Não pega ao pé da letra que eu vou falar. Tipo, 80% é livre-arbítrio, vamos falar. E 20% são algumas coisas que você colocou para acontecer. Pega o fundo da ideia, não pega... Babu, eu tenho também essa compreensão, digamos assim, 10%, digamos assim, por exemplo, família que você nasceu, coisas mais específicas, digamos assim, são escolhas. Mas quando nós nascemos, digamos assim, num planeta de provas e expiações, onde as inteligências ainda são brutas, nós estamos sujeitos a várias liberdades dos outros. Por exemplo, assim, aqui em Jacareí, vocês sabem que tem a Caoa Sherry. As pessoas, inclusive a fábrica agora está numa luta de fechar até 2025, uma série de situações. Você pensa bem,
quem estava lá estava sujeito a uma determinação que não era deles, era da empresa lá na China. Quer dizer, de alguma maneira, o seu destino, como você falou, está sujeito a decisões de outro que você não tem acesso. Então, esses 80%, para mim, esses vários links aí que acontecem entre várias liberdades do presidente da nova expiação. Eu também tenho essa ideia. 10 a 20% digamos assim, aquilo que você escolhe. Família, ou as suas sintonias que você vai escolher. Mas o restante entra bastante nisso. E você, Claudinho, o que é que você acha disso aí? Aqui, ó, quando ele pega aqui, ó, achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. É o velho hábito a gente atribuir aos outros, vamos dizer assim, a nossa própria incompetência. Então, é sempre assim, é o destino. Eu queria fazer tal como não consegui, é o destino. Não é o destino. Será que você se esforçou realmente? É o famoso jargão. Eu tinha que passar por isso. Vai ter que passar por isso. Você escolheu errado. Se você escolheu essa vida, ser pobre, não adianta, você pode jogar na Mega Sena toda semana, você não vai ganhar. Não adianta culpar, Deus não quer, é o meu destino ser pobre. Se você escolher, é porque você mesmo viu que é necessário passar por essa situação. Então não adianta, você não vai ganhar na Mega Sena. Já foi combinado lá atrás, não dá para voltar atrás, né? No final do ano, a nossa fezinha de coisa de Natal. Porque quem sabe o cara lá em cima não dá uma cochilada. E uma vez por ano, né? Vai que, né? Vai que. Vai, senador. 853. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Ou seja, de inevitável, só a morte. Só a morte. O resto, tudo pode ser mudado, depende do seu livre-arbítrio. Eu só acompanho o relator, só agora. 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Boa pergunta essa. Não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, do que vai ser? Mandinha, não se programe para morrer, mas fique preparado, porque cada dia é um dia menos, não tem condição. Mas nisso aí, gente, eu coloco nessa pergunta aqui para nosso debate. Nessa atual guerra da Rússia em relação à Ucrânia, tem uma cena que a mim me deixou muito interessante. Pena que não deu para, digamos assim, descobrir quem era o motorista do tanque de guerra lá. Estava na rua, eu acho que era tá em Kharkiv, se não me engano. O carro viu o tanque russo, ele estava de carro, ele parou e ficou quieto. O rapaz, o russo que estava no tanque, viu o carro parado, ele não oferecia nenhum perigo, ele virou o tanque, acelerou, passou por cima dele.
Ou seja, aquela escolha de passar por cima do carro não foi uma fatalidade, foi uma escolha pessoal do soldado. Mas olha que interessante, o cara, quando percebeu que o tanque vinha por cima, ele se jogou, deitou no banco. O tanque passou por cima do carro, foi embora. Aí as pessoas correram, o cara estava sem nenhum ferimento. O cara saiu vivo dessa. Olha que interessante. Primeiro, não é tanque, é blindado. Ai, Jesus. Tanque é aquele que lava a roupa. Eu vejo já esses veículos, já falo que é tanque também, tudo é tanque para mim. Segundo, a história desse fato aí ainda não tem muita certeza, mas na verdade, pelo que se coloca aí, pelo que foi noticiado, na verdade o blindado ele era ucraniano e na verdade o piloto ele perdeu o controle do blindado, por isso que ele passou em cima do carro, não foi de propósito, foi um acidente. Isso Agora já é um outro. E o terceiro, a resposta, não morrereis. Sobre isso há milhares de exemplos. Ou seja, se não é a hora do cara morrer, né? Não vai. Não vai passar. Não, e é uma coisa interessante, o cara saiu sem nenhum ferimento. Tu olhou assim, pô, esse cara tá esmagado. Aí os caras correram lá, arrancaram o tampo do carro, abriram, que tiraram a porta, ele saiu meio puxado, um pouco assustado, mas sem nenhum ferimento. Eu falei, nossa, esse cara reencarnou de novo. É nova reencarnação para ele. Vai cair uma bomba na casa do cara, mas a bomba não vai falhar, então só vai quebrar o telhado, não vai acontecer. Quando não é para morrer, né? Isso eu acho interessante. Na verdade, nós vemos acidentes, né, que realmente comprovam isso. Todo mundo, por exemplo, naquele acidente da Chape lá, né, parecia que não existia nenhum sobrevivente. Várias pessoas sobreviveram, algumas, né, mesmo com algumas sequelas, e outros sem nenhum tipo de ferimento, só ficaram travados nos escombros. Isso realmente tem essa explicação mesmo. Não era a sua hora. Tem gente que cai lá do prédio, cai em cima de carro, cai em cima de toldo e a pessoa não morre, a pessoa sobrevive. Então, não adianta. Se não for realmente a hora, como dizia minha mãe, se não é a hora, ninguém vai de véspera. Hoje em dia, nem Peru morre de véspera, infelizmente. Então, vamos lá. Vamos embora. 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Infalibilidade. Enrolada na língua aqui. Para treinar, né? 3 tigres comiam um pato de trigo. Tudo aqui. Essa questão aqui, na verdade, ele vem complementar a anterior. Então, a anterior está dizendo o seguinte, quando não é a sua hora, você não vai. Aí aqui está falando o seguinte também, mas também não vai começar a tomar atitude temerária. Não é minha hora, eu vou saltar do 20º andar, não vou morrer. Também. Exatamente. Você tem que tomar suas precauções, você tem que estar morando num mundo material, você está sujeito às vicissitudes aí do mundo material, então você tem que se cuidar, é por isso que a gente sente dor, né? Porque senão a gente se cortava, perdia todo o sangue e morria. Então, a gente tem que tomar os nossos cuidados, não é porque não é minha hora que eu vou ser imprevidente, é isso? Isso, é o caso que eu falei para você beber, pegar o volante, bater o carro e morrer. Você, é suicídio. O cara vai dizer, você antecipou só a hora, que não podia fazer nada. Eu vejo bastante isso nesse tipo de esporte radical, que é aquele tal do jump, né? Que você salta amarrado naquela cordinha de balanço lá, naquele elástico, lá no fundão e volta.
Teve um dia o cara pulou, aparentemente estava bem seguro e tal, a corda arrebentou. O elástico foi embora. Ele morreu por causa de que, apesar de terem dito a ele que era seguro o jumper lá, o jumper arrebentou e ele morreu. Agora, aí, Babu, Claudinho, seria suicídio porque ele se colocou numa imprudência? Jorginho, aí nós temos que pegar a ficha reencarnatória dele. Ver os arquivos lá, dar uma olhada. O Jorginho é o fofoqueiro espírita, ele quer saber detalhes da vida de Essa é boa. Não, porque, olha, para mim, digamos assim, não que digamos um esporte, eu gosto de esporte tipo escalada, tal, esse tipo de coisa. Mas quando você coloca de maneira desnecessária a sua vida em risco, para mim é meio suicida, pô. Porque você pular preso num elástico para ficar balançando para ter emoção, isso não. Agora, você tá lá, subir numa montanha para encontrar alguma coisa, e aí você morre numa avalanche, não vejo como. Você entende? Parece ser semelhante o tipo de esporte radical, mas eu vejo. Há uma diferença em algo útil e em algo inútil, entendeu? Em busca de emoção. Então, mas quando a gente estava fazendo o estudo do Livro dos Espíritos na nossa 52ª turma, essa coisa da fatalidade aqui, eu até coloquei isso aí. Algumas pessoas ficaram, não. Falei, quem pratica esportes radicais, o cara vai lá, subir lá no Everest. Tem não sei quanta gente congelada morta lá no Everest, porque aquilo lá é instável, tá careca de saber. Você não tem como adivinhar quando vai dar uma avalanche. Na minha opinião, não deixa de ser também um meio suicídio isso, porque ele sabe da imprevisibilidade da natureza. Então, para mim, isso também é um meio suicídio. Algumas pessoas, não, mas isso aí é para, como é que é? É para desafio, vencer os seus limites. Pô, mas vai vencer os seus limites fazendo alguma coisa de útil para alguém, então, ué? Eu também penso assim. O que vai colaborar na humanidade? O fato do cara ir lá, subir lá um monte só por um orgulho, por uma vaidade própria? Se é uma coisa científica, tudo bem. Mas ele vai lá por vaidade só para mostrar para todo mundo, oi, cheguei lá no topo do Everest. Para mim, isso aí é desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, porque o país lá, acho que é o Nepal, que fica o Everest, eles exigem uma série de requisitos para você fazer a subida lá. Você tem que ter equipamento próprio, você tem que contratar guias, você tem que pagar uma taxa para o governo. Não sai por menos de $30 mil quem quer fazer uma expedição lá no Everest. Então, o cara gasta $30 mil por uma coisa que, na minha opinião, é pura vaidade. Eu acho que é um meio suicídio, na minha opinião. Não vamos entrar em detalhes. Simbora. 855. Qual é o objetivo da providência a nos fazer correr dos perigos que não têm consequências? Quando vossa vida é colocada em perigo, é uma advertência que vós mesmos desejaste, a fim de vos desviardes do mal e vos tornardes melhor. Quando escapais desse perigo, ainda sob a influência do risco que passaste, refletir seriamente conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos sobre vós, para vos melhorardes. O mau espírito, voltando à tentação, digo o mal subentendendo o mal que ainda existe nele. Pensa que escapará do mesmo modo a outros perigos e novamente se deixa dominar pelas paixões. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra de vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se examinaste a causa e a natureza do perigo, vereis que muitas vezes as consequências são punição de uma falta cometida
ou de um dever não cumprido. Deus vos adverte assim para vos reconhecerdes em vós mesmo e corrigirdes. Temos um exemplo desse na Revista Espírita de 86, esqueci o ano, e o artigo é mais ou menos alguma coisa russo, chanceler russo, príncipe russo, alguma coisa assim, deixa eu dar uma consultada assim. E é a explicação dessa pergunta 855. Cadê? 68? 66. Calma aí, achei aqui a 66. Tentativa de assassinato do imperador da Rússia. Estudo psicológico. Leiam. Você vai explicar essa questão 855555555. Senador, o senhor que está relendo tudo aí, o que o senhor está achando aí? Aqui ele coloca assim, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal. Ou seja, às vezes você precisa daquele susto para você, né? Acorda aí que você está indo pro lado errado. Acorda, meu filho, senão... Acorda. É uma advertência, porque conforme a gente, nossa moral, vamos voltar para um plano reencarnatório. E vai ser, ó, eu posso tentar, eu quero ir para esse caminho, mas como minha moral ainda é meio fraca, eu posso cair para esse. Então dá um... Dependendo, não são todos. Por isso assim, é para chamar a atenção, para acordar. É isso que aconteceu com esse imperador russo aí. Se vocês lerem a história, e os espíritos comentando depois. Mas aí tá, bom, você pensa bem, aí pode ser aquele ponto que mesmo que você colocou. Você vai numa balada, bebe, aí você sem querer, bêbado, pega dirigindo, pum, perde direção, bate num poste. Não te acontece nada, é uma advertência, olha, você quando bebe pode acontecer isso. E beber de novo, né? Quer dizer, o cara te dá uma advertência, olha, o caminho de beber e dirigir não é correto, olha o que já aconteceu. Ou era que nem a Mandinha lá, que a gente, aquele pessoal amigo da Mandinha que fica naquele barzinho lá no centro, lá até 7 horas. Eu fiquei até recordando das vezes que eu bebi e dirigi, meu Deus do céu. Aí você vai assim, ó, você vai ficar com essa vida boêmia até quando? Sua reencarnação é para outra coisa aqui, ó. Vamos acordar aí pro caminho que você tá indo, hein? Sim. Olha como Deus é bom e Jesus é o teu leme, ele nos colocou no teu caminho para te levar do mal, tá vendo? Tá vendo? Olha, por isso acredite que Deus Jesus é o nosso leme, tá vendo? Me transformei. Tem uma notinha do rodapé. Amém, ó. Glória, aleluia. Glória, me transformei. Amém. Amém. Tem notinha de rodapé. Tem notinha de rodapé. O Claudinho gosta de ler as notinhas de rodapé. Do Herculano Pires. Temos nesta resposta, de maneira clara e precisa, uma exposição sucinta do que podemos chamar a dinâmica espírita do aperfeiçoamento humano através das quedas e advertências, dos riscos e do auxílio dos bons espíritos. O homem de boa vontade irá vencendo seus maus pendores e se preparando já nessa existência para uma vida melhor no futuro. Longe de nos desanimar, nossas quedas devem ser transformadas em degraus de escada do nosso melhoramento espiritual. Como se vê, a autossalvação de que alguns religiosos nos acusam não é mais do que o desenvolvimento da vontade e da razão da criatura, sob a dispensação da graça de Deus, através de seus mensageiros, os bons espíritos. As duas palavras nós temos que... Faça a tatuagem, pessoal. Se for fazer uma tatuagem, ó, razão e vontade. É tudo que move o espírito nessa escalada evolutiva. Pode pintar, olha, melhor que tatuagem é você pintar isso no para-choque do seu carro, como se fosse um caminhão, entendeu? Razão e vontade. Razão e vontade.
teve um ex-aluno da nossa turma 52 que ele tatuou no braço, em algarismo romano, esse número 852, da pergunta 852. Ele falou que ele todo negócio que ele entra, ele sempre é azarado. Não é azarado, né? Não é pra ser. Então vamos lá. 856. O espírito sabe por antecipação qual o gênero de morte que deve sofrer? Sabe o gênero de vida por ele escolhido. Sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a morrer mais de uma maneira que de outra, mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Aí entra aquilo que eu também que eu compreendo, quer dizer, a maneira como você escolhe a sua encarnação, ela é de gênero de provas. Quer dizer, como você falou, Babu, ela não é detalhada, quando eu fizer 15 anos, um tijolo vai atingir na minha cabeça. Não, mas te coloca numa ação de gênero onde as possibilidades de você sofrer um acidente seria. Agora, se você viver no meio de uma maneira sensata, isso pode acontecer assim ou assado, quer dizer, é muito interessante isso. Sim, as coisas vão... É por isso que existe o plano reencarnatório e existe os espíritos que nos auxiliam, né? Que a gente pode ter um pouco mais de consciência, mas também não tem uma consciência tão assim grandiosa que, eu quero fazer isso. Cara, calma aí, que você não tem bagagem para tudo isso. Então as coisas vão acontecer, essas coisas vão colocar fatais que a gente pediu para passar, elas vão acontecendo em determinadas épocas da vida em que a pessoa pode analisar aquilo e pode tirar proveito. Não vai acontecer uma coisa antes de você ter um certo juízo para você poder analisar, Então vai ocorrer algumas coisas, mas vai depender. Por isso que o pessoal vai falar assim, eu quero, que nem você falou, eu quero passar isso com 15 anos. Pessoal, passa isso com 15 anos, você não vai ter maturidade. Vamos jogar lá pelos 38, aí você vai poder... não leva ao pé da parada. Você vai falar assim, joga mais um pouquinho para frente, porque aí você vai ter condição de assimilar o que vai acontecer, tudo mais. Então tem esses amigos espirituais que nos ajudam. E aí nessa escolha de prova e de vida, de reencarnação, o espírito, de novo, não se prende a parada. Ele vai falar assim, então do jeito que você está escolhendo aí, você vai desencarnar mais ou menos assim, por causa desse estilo de vida. Você escolheu isso, algumas formas de você desencarnar vai ser essa e essa. Não vou te falar qual que vai ser, hein? Mas pelas escolhas você tem, fecha um número de desencarne, mas dentro desse número tem um leque, que pode ser de algum jeito. Porque Babu, há dois exemplos que colocam bem isso, e são exemplos bons, inclusive, né? De como as suas escolhas pessoais e momentos assim interferem, entram dentro digamos assim, do plano encarnatório de outros, né? Ali na favela de São Paulo, que fica ali no Morumbi, acho que chama Paraisópolis ali, teve um tempo atrás, já faz tempo, que teve um incêndio, um incêndio grande, aconteceu muita coisa. No Morumbi, morava ali um maestro que era do municipal, da orquestra da OSESP. E ele não saiu, ele morava ali, via a favela sempre ali, e nunca teve nada assim em relação a isso. Mas quando teve esse incêndio ele pensou, nossa, ele viu toda aquela situação, o que eu posso fazer por eles? Caramba, eu só sou músico, eu sou um maestro. Já sei que, você pensa bem, teve incêndio, ele não oferece, assim, eu vou ensinar essas crianças a tocar instrumentos de orquestra. E criou um grupo lá, uma ONG, foram para Paraisópolis e tal.
três alunos dessa comunidade de São Paulo, que começaram a aprender e tocavam violino, vieram aqui para o Campos do Jordão, naqueles cursos especiais de julho, né, que sempre tem em Campos do Jordão. Eles ganharam o prêmio e ganharam uma bolsa para se profissionalizar na Europa. Você pensa bem, ele podia ter pensado, não vou fazer nada não, eu sou maestro, o que eu vou fazer? Será que esses garotos teriam tido chance de ir para a Europa? Você pensa bem, foi a ação dele ter decidido, viu em si, olha, e ele morava vizinho dessa comunidade de São Paulo, que é enorme, e nunca pensou em fazer nada. Teve um incêndio, ele pensou, o que eu posso fazer? Ele falou assim, eu sou maestro, vou ensinar essas crianças a tocar instrumentos. Montou uma escola de música, que é uma coisa que, favela e comida é muito mais sensato. Não, ele montou uma escola de música, arrumou instrumentos mais baratos e tal. E 3 alunos dele foram para a Europa. Olha que interessante. Pra você ver, aí que tá, não é que ele estava predestinado a fazer isso, é que chegou um nível de consciência e falou assim, eu posso agir de tal forma. E esse que é o grande mal do meio espírita, achar que tudo é de um plano superior. É que eu já falei para vocês, toda casa de centro espírita que você for, não, que uma pessoa recebeu, que essa casa já estava projetada nos planos espirituais, então surgiu daí que a gente fundou essa casa. Não existe isso. Porque a gente tira o nosso livre-arbítrio de fazer as coisas. Então, nenhuma casa centro espírita que o pessoal adora, não, é que já estava no plano superior, então eles nos intuíram a fazer, mexer os pauzinhos. Isso não existe, senão você não tem livre-arbítrio. É nossa responsabilidade. Se desse tudo do plano espiritual, vamos abrir um centro espírita, o plano espiritual. Cadê o nosso ganho? Cadê o nosso? A gente não vai ter mérito nenhum. Mas aí que tá, Babu, mas aí também não entra nesse leque, assim, digamos assim, ele teve a condição de pensar, olha, você vai ser o maestro, você vai ter essas condições, e vai depender de você fazer disso algo mais social. E ele demorou para fazer. Será que não foi aquele momento que ele já vinha com esse projeto de encarnação e estava demorando para fazer isso? Teve uma ação que ele teve que escolher, porque esses meninos que foram para a Europa, será que eles iriam se ele não tivesse ajudado? Aí é que tá, cara. Aí que tá, você tá querendo ler o plano reencarnatório da pessoa, Jorge. A gente não tem como cair nesse tipo de continuar na fofoca. Continuar na fofoca, a gente não tem como. Não, mas não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, esse leque sempre entra no livre-arbítrio e nas condições que você se coloca, porque os meninos vieram para tocar música, estavam se esforçando para isso. Ele tinha essa condição. Ele teve um lampejo, seja de um bom espírito, montou um projeto e eles conseguiram dar curso à vida deles. Então, mas se as crianças tinham talento para música, elas iriam aprender e iriam de algum outro jeito. Alguém ou uma outra pessoa iria descobri-los e iria levá-los. É o que coloca na própria codificação. Se Kardec não tivesse aqui encarnado para fazer esse trabalho, outra pessoa faria. Mas talvez a doutrina teria as mesmas características, mas seria colocada de maneira diferente. Por exemplo, assim... Aí você quer fazer uma previsão de futuro que não tem como a gente saber. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que esse acaso ou essa fatalidade, elas estão entranhadas também no seu livre-arbítrio. E isso é muito difícil, porque nós não temos uma condição ainda de entender de que maneira que o livre-arbítrio, que está muito ligado à nossa condição moral e de escolhas, ela interfere nas condições de fatalidades, de causas e efeitos que você escolhe nas encarnações. Ô, Jorge, eu vou falar de novo, mas não toma pedaleta. A gente tem que passar por algumas coisas, que nem aqueles 10% que a gente falou, para não cair nesses 10%, não ficar, a gente meter 10%, 20%. É para alguma coisa acontecer conosco e não para os outros.
Esse caso aí do maestro, não aconteceu nada com ele. Então foi sempre uma condição de consciência dele daquela época. Se acontecesse 10 anos antes, ele ia olhar para aquilo e poderia falar assim, ó, não é nada comigo. Olhou e falou assim, não, eu posso de alguma forma agora ajudar a reconstruir uma parte daquela... É livre-arbítrio dele, não foi alguma coisa planejada, vinda. Não, pô. Se é alguma coisa fatal, é alguma coisa que tem que acontecer comigo, e não eu fazer para os outros. É que aí que ele falou assim, se não fosse pelas mãos dele, esses moleques, se fosse para esses moleques estudar na Europa, iam acontecer pela mão de outro músico, não propriamente dele. Então, quando alguma coisa é fatal para acontecer com escolha de vida nossa, que acontecer, é no nosso campo íntimo, assim, e não nesse campo. Entenderam ou não? Não, eu entendo, mas vem cá, isso tem que ser muito mais falado ainda para que as pessoas não peguem como karma ou fatalidade, porque um dos problemas do nosso movimento, Babalu, é o que você diz. Coloca essa questão de karma e lei de causa e efeito como se fosse um castigo, como diz o nosso amigo Claudinho, registrado em cartório, entendeu? Digamos assim, você matou alguém numa encarnação, você nessa vai ter que morrer por um tiro. E não é assim a situação. O problema é que a gente gosta da fofoca espírita. Em vez de tirar lições morais de alguma coisa, a gente adora a fofoca espírita. E cai naquele velho exemplo. O circo pegou fogo, o Chico falou que eram pessoas que ateavam fogo. Foi um exemplo daquilo lá. E ele tinha uma mediunidade que capaz disso. Mas agora a gente pega tudo e vira receita de bolo. Passou por causa disso, porque outro encarna. A gente gosta mais da fofoca e não gosta das lições morais. A gente quer ficar... aconteceu isso porque era isso, hein? Era isso que tinha que acontecer. É porque a pessoa era si mesmo, ela tinha que apanhar. Não é isso que funciona. A gente vê o espiritismo por uma ótica totalmente errada. Diferente. Essa é a questão. Por isso eu considero que esse tipo de arguição tem que ser sempre colocado para que as pessoas comecem a raciocinar. Porque eu já ouvi, não em centro espírita, mas tipo conversas assim de estudo, inclusive do Cohen, que eu considero um bom curso, pessoas falarem da agressão masculina à mulher. Mas é que ele, na outra encarnação, como homem, batia na mulher, nasceu nessa como mulher e foi apanhado um homem. Eu falei, Jesus, porque ele fica justificando que a lei não funciona. É entendimento totalmente errado da doutrina espírita. Essas coisas místicas, é o que eu coloquei no grupo hoje lá. É uma espiritualidade que o cara fica estudando espiritualidade e fica metendo um monte de coisa que não tem nada a ver com doutrina espírita. O pessoal ainda tá ligado na lei da olho por olho, dente por dente. A lei do Daniel. Nunca sai disso. O pessoal tem que ter um pouquinho mais de senso, entender que não é bem assim as coisas. Agora vamos lá, gente. Tô até perdido. Quem que é? Jorge. É 857. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente, o homem tem um pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que não morrerá ainda? Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Olha essa resposta, o tanto de opção que ele deu. Pode ser, e a gente fica tentando discutir, mas é livre-arbítrio, é fatalidade. Pode ser uma coisa ou outra, né? Ou tanto de argumento, de opções que esse espírito de resposta deu pra gente ficar nessa fofoca, é por causa disso, Não, depende de milagre.
Por isso que o capítulo chama-se fatalidade, porque ainda tem que se, digamos assim, buscar entender, porque mesmo naquela época as pessoas diziam assim, é porque Deus quer que seja assim. Deus não pode querer que seja assim, é impossível esse negócio. Até hoje é assim. Até no meio espírita, assim. É porque eu tive que passar por isso. Foi coisa que eu escolhi. São consequências de escolha que você fez nessa vida, nem tudo. Fale, senador. Bala? O senador vai falar. Não, aqui ele deixa claro que não existe uma receita de bolo para tudo. Exatamente. Depende de cada um. A vida de cada um é igual à impressão digital. Um é igual ao outro. Tudo diferente. O que serve como um fato para um não significa que vai ser a mesma coisa para o outro. É assim que tem que entender. Amandinha. 858. 858. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. Ou seja, a resposta é figurada. É um homem que é sentido assim, o cara tá muito ligado às coisas mundanas ainda, ao corpo físico, ele tá dando ainda o que ressoa no espírito dele, é muitas coisas materiais ainda, não é uma pessoa mais espiritualizada, vamos dizer assim. É isso que ele quer dizer quando é o homem que teme a morte. Não o espírito. Não o espírito. Esse homem que é o espírito, sim, só que é esse o homem espírito apegado, né? É um espírito muito materializado ainda. Nossa, eu vou deixar isso aqui, vou deixar aquilo ali. A Mandinha já ficou preocupada. A expressão dela foi Jesus. Por isso, Amandinha, nós temos que aprender com o Claudinho essa questão minimalista que ele tem. Porque o Claudinho é um minimalista. Ele poderia ser mais se ele largasse aquela cafeteira que ele tem, que é poluidora, e passasse a viver simplesmente como um estoico, usando os mais simples, porque nós temos isso a ele, né, Babu? Para ele voltar ao equilíbrio. Só faltou o café, não chegou até hoje. Ele vive como estoico. Exatamente, a culpa é da Amanda porque ela não me entregou até hoje o café. O café. Ficou faltando café. E isso aqui... E agora tá muito caro, não tá dando, não. Vai ter que esperar mais. Isso, Mandinha, você é uma profissional liberal. Você não vive de salário. E essa coisa aqui também para discutir é que nem aquele... Senador, quando o Jorginho veio com aquela fórmula dele, que ele... Não sei de onde que ele tira. Que um espírito demora, depois que desencarna, para reencarnar de novo, 150 anos. O Jorginho veio com aquela fórmula dele, anotada, que quando você ia fazer prova no negócio, você anotava um monte de fórmula na mão, aqui, ó, ficava aqui, ó. Isso não existe. Babu, isso eu li no livro do Ramati chamado O Evangelho. Mais ou menos. Já foi só tudo errado. Porque vamos falar assim, ó, vamos pegar um exemplo. Vamos lá, vamos falar que o Claudinho aqui, nosso grande senador nessa vida aí, ele veio e complementou, tipo, fez o que era para fazer na vida dele. Estudou espiritismo, entendeu bem, e vai chegar no plano reencarnatório, o pessoal vai dizer assim, ó, durante 300 anos, a Terra vai ser isso que você viu aí, ó. Não vai ter melhor. Então não adianta você reencarnar ali de novo, porque você não vai chover no molhado. Então vai aprender nada novo, tá ligado? Então, depois de 300 anos, a Terra vai estar numa condição que você tem a condição de aprender mais. Aí ele vai reencarnar depois de 300 anos. É por isso que não tem essa fórmula mágica de Ramatiz, ó, depende do que a pessoa. Vamos falar agora eu sou bem mais atrasado, desencarnei do seu Babu, você ainda não aprendeu ainda. Daqui a 5 anos você vai voltar ainda, porque você precisa desse mundo do jeito que é ainda para você trabalhar mais.
Então não tem essas fórmulas mágicas. Vai depender do... Eu choraria bastante se me dissessem isso para mim. Jorjão, você tem que ter 5 anos só aqui para você... Putz, eu ia espernear, cara. Não 5 anos. Não 5 anos. Eu tô falando assim, ó. Eu desencarnei agora. Vamos falar que eu desencarno amanhã. Aí chega no plano espiritual, seu Babu, você vai, daqui 10 anos no máximo, você vai ter que reencarnar de novo. Pela sua moral, você ainda tem que aprender com esse mundão, com esse rebuliço do jeito que é. Então, daqui a 10 anos você reencarna, porque você não conseguiu pegar uma certa moral, uma certa consciência. Já no caso do senador é diferente. Vamos falar que ele desencarna junto comigo amanhã. Ele estudou, ele fala assim, ó, daqui 200 anos a Terra tá do mesmo jeitão aí, ó. Não vai mudar nada. Você não vai precisar reencarnar durante esses 200 anos, porque o que você tinha para aprender dessa época, você já tirou já, então não precisa ficar. Então esses 150 anos... Babuzão, se me viesse essa conversa, eu já ia ingressar no STF com uma petição para ver se é incondicional me fazer voltar em 10 anos para esse planeta, cara. Não, se eu desencarnei com o Claudinho, ele vai levar 300 anos, eu sou amigo dele, cara, como é que eu posso estar nessa situação? Eu ia entrar com uma petição no STF, sinceramente. Olha, eu já escutei em aulas pessoas perguntar, nossa, mas não é tipo assim, a gente fica 50 anos desencarnado para depois reencarnar novamente? Então, eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de informação. Deve ser do Ramati, só pode ser. Só pode. Aí eu falei, não existe isso. Não existe isso. Depende do espírito, depende da condição do espírito. Porque se ele já tiver condições, ele precisa reencarnar, ele já tiver condições, ele já aceitou voltar, ele vai voltar em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Depende. Outros precisa ficar lá fazendo uns cursos, né, para ver se, né, aí fica lá uns 100 anos lá para finalmente tomar coragem e reencarnar. Porque o mesmo medo que a gente, né, tem de morrer, é o mesmo medo que lá tem de reencarnar. Então não tem fórmula. Cada caso é um caso. Como eu falei, é igual impressão digital. Cada um tem o seu. Não é igual para todo mundo. Sou Joe? Agora eu não sei, agora eu confundi aqui. Quem que é? É o Babu. É o Babu. Olha lá, meu filho. 859. 859, né? É que eu ia perguntar se é A ou se é sem A. Então é sem A. Se a morte não pode ser evitada, ocorre o mesmo com todos os acidentes que nos atingem no decorrer da vida? Frequentemente, esses acidentes são pequenas coisas para as quais podemos vos prevenir e, algumas vezes, fazer com que as eviteis, dirigindo o vosso pensamento, porque não gostamos de vos ver sofrer. Mas isso é de pouca importância para a vida que escolheste. A fatalidade verdadeira consiste apenas na hora em que deveis nascer e morrer. Olha, essa questão final é muito interessante, porque entra bem naquilo que a gente concordou aqui, Babu, dos 10% de fatalidade. Você pensa bem, a fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora que deveis aparecer e desaparecer. Quer dizer, você tem que reencarnar, então tudo bem, o sistema é esse. Daqui para frente entra um monte de situações. Agora, morreu, e também tem uma fatalidade que é importante, que essa é a nossa, é evoluir. Queiramos ou não, nós estamos evoluindo. Isso que é positivo. Está lá no frontispício. Nascer, morrer, renascer ainda. E evoluir sem cessar. Tal é a lei. Frontispício, hein? Frontispício. Isso é o túmulo de Kardec. Mas isso está, inclusive, na primeira página do meu livro dos Espíritos. Aquela, assim, a fé racional somente é aquela que pode, aí vem o pleonasmo, encarar face a face. Né? Não, e isso está no livro dos Espíritos. Mas se essa frase do túmulo de Kardec está no seu livro dos Espíritos, é porque a edição que lançou botou isso aí. Porque não foi os Espíritos que colocaram isso. Não, quem disse aí foi o Espírito da Verdade. O quê?
esse nascer, renascer e evoluir sem cessar, tal, é a lei, é o Espírito de verdade que coloca isso. Esse é o, digamos, é a base doutrinária da doutrina dos Espíritos. Você nasce, renasce e evolui sem cessar. Inclusive, nós aqui já estamos evoluindo, sem percebermos. Viu, Amandinha? Você também está nessa. Encerra por hoje? Ou como que é? Como é que é? Encerra por hoje, porque já é 8h17. Você precisa ver o que é o Claudinho nas compras dele aí lá do... Nossa, hoje não dá para ir no mercado com esse frio. Não, mas ele vai embora caminhando também, né? Vocês que sabem, se quiser. Vamos Olha, no meu são 8h20. Tá, então, pra mais vamos parar. Vamos parar. Tá.